Olá a todos, bem-vindos à segunda temporada do Isla Talks. Uma temporada que vai prometer aprofundar temas humanos, organizacionais, desportistas e criativos, sempre atrás de histórias de quem faz, arrisca e transforma. Abrimos esta nova fase com alguém cuja trajetória nos convida literalmente a caminhar. O nosso convidado de hoje é Artur Filipe dos Santos. Olá, Artur. Olá. Escritor, pensador e autor do livro O Bom Caminho, uma obra que cruza introspeção, movimento e propósito de forma singular. O Artur é doutor em comunicação, relações públicas, marketing, publicidade e protocolo pela Universidade de Vigo. Antes de se dedicar de forma mais aprofundada à investigação e à divulgação do património cultural, desenvolveu uma carreira relevante como jornalista, tendo colaborado com diversos meios de comunicação, entre os quais a televisão, nomeadamente a TV Galiza, rádio e imprensa escrita, incluindo títulos como A Bola, a Rádio Sim, do Grupo Renascença, correto? E o 1º de Janeiro. Atualmente exerce funções como professor universitário, consultor e investigador nas áreas de comunicação institucional e do património cultural, com particular incidência no estudo dos percursos jacobeus, nomeadamente os caminhos portugueses de peregrinação a Santiago de Compostela. Paralelamente, detém competências especializadas em protocolo, Vexilologia. Muito é uma bem. palavra muito difícil. Muito complicada, exatamente. É o campo das ciências sociais que estuda a representação das bandeiras nacionais. Muito uma bem. matéria muito interessante. Já lá vamos. E cerimonialista, revelando um perfil interdisciplinar que articula comunicação, história, cultura e práticas protocolares, enriquecendo uma abordagem académica e divulgativa. Artur, mais uma vez, bem-vindo a este podcast, bem-vindo a esta temporada. Pelo convite. Eu tenho que admitir que foi tão fácil preparar este nosso diálogo, depois da experiência épica, interessante que tivemos na apresentação desse livro, Bom Caminho, Património Cultural e Paisagístico dos Caminhos Portugueses a Santiago de Compostela. Obviamente que esta experiência tinha que ser um follow-up. E é com muito gosto que eu estou aqui, até mesmo porque sou o diretor da licenciatura em comunicação do Isla Gaia, ou seja, é uma das minhas muitas casas, e obviamente foi com muito gosto, com os olhos a brilhar, que acedi a este convite amavelmente, e aqui estou. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Antes de chegarmos ao seu livro, gostava de recuar-me um pouquinho. Qual foi o primeiro momento da sua trajetória que sente ter moldado a forma como olha para a comunicação, depois para a cultura e, por último, para o património? Muito bem, eu venho de uma família onde a comunicação sempre esteve presente e a docência também. Eu sou bisneto de um importante escultor do Porto que desenhou, por exemplo, a escultura Mercúrio e Flora que se encontra no topo do Mercado do Bolhão, Bento Cândido da Silva. O meu avô era fotógrafo profissional e desde pequeno, quando vinha realmente a Portugal, porque a minha família é de várias proveniências, eu acompanhava o meu avô quando ele ia fazer reportagens fotográficas com as visitas do segundo Galarza, um grande pianista, e quando vinha, por exemplo, aqui o José Hermano Saraiva. E quando ouvi o José Hermano Saraiva, que se calhar os jovens hoje em dia se calhar não recordam esse nome, mas o José Hermano Saraiva, para além de tudo, era um comunicador extraordinário e levou a que muita gente da minha geração ganhasse amor pela história e pela divulgação do património. E houve também um programa científico que também me abriu muito os olhos para a necessidade de comunicarmos esse conhecimento, que foi a série Cosmos, de Carl Sagan. E estão construídas as bases para aquilo que eu depois que eu fui trabalhando, que era essa questão de comunicar. Primeiro como jornalista, e eu comecei os meus primeiros trabalhos de jornalista com 14 anos. Quando cheguei ao primeiro ano da faculdade, eu já trabalhava em 2 meios de comunicação social. E quando acabei a faculdade, trabalhava em 5 meios de comunicação social e dava aulas. Só que aquilo que eu reparava é que no universo da comunicação social havia um grande problema, que era, eu fazia uma reportagem, escrevia um artigo, passado 2, 3 dias já ninguém se lembrava do mesmo artigo. Achava que o processo de comunicação não era perene, esgotava-se rapidamente no tempo. Então achei por bem, obviamente, aqui trabalhar noutra área
onde a comunicação estivesse presente. Porquê? Porque para além do professor ser o aluno que mais estuda, o professor tem que saber comunicar essa matéria aos alunos para manter realmente o foco, a atenção e, por que não dizer, também o gosto da matéria junto desses alunos. É um desafio constante em que nós temos que nos reinventar. Muito bem. É mesmo por aí que eu ia começar, porque a sua carreira começa como jornalista. Que competências desse período considera estruturantes para o trabalho académico e de investigação que hoje em dia desenvolve? Eu quero dizer até que a experiência de jornalista é fundamental para nós conhecermos a sociedade que nos envolve. Todos nós, mal ou bem, partimos de uma bolha, a bolha da nossa família, a bolha dos nossos amigos. E o jornalismo põe-me em contacto com toda uma realidade social, desde a mais desafiante, do ponto de vista da pobreza, do ponto de vista, inclusivamente, da exclusão social, ao mesmo tempo que me permitiu estar em alguns dos palcos mais importantes da discussão política. E é essa experiência que o jornalismo nos dá, e ainda hoje digo que o jornalismo é das melhores profissões que existe. É desafiante, nós temos que sempre nos reinventar, nos recriar, termos uma capacidade de encaixe, porque sendo o jornalismo o quarto poder, é realmente uma atividade que está em constante assalto, está em constante ataque. Então, para que o jornalista consiga mesmo se ingrar, tem que realmente ter estofo. E a realidade é que permite, com esse estofo, nós crescermos muito, enquanto pessoa também, enquanto homo socialis, aquele que não vive apenas no seu mundo, na sua bolha, mas consegue realmente então ter uma compreensão bem alargada da realidade que nos envolve, e essa realidade muitas vezes não é nada simpática. Mas se começamos pelo jornalismo, hoje em dia há lugar para todos os comunicadores que saem da faculdade? Há, como tudo. Se for um bom profissional e se quiser pôr as unhas de fora e arreganhar, chegar ali a uma porta, arranhar a porta e mostrar o quanto vale, dar o peito às balas, eu acredito que qualquer jovem consiga se ingrar no jornalismo. Eu tenho muitos alunos que passaram por mim, eu dei muitas disciplinas, jornalismo de investigação, vários tipos de cadeiras, com foco, efetivamente, na atividade profissional do jornalismo, e é com muita alegria que eu vejo muitos deles a trabalhar, um na BBC, no Brasil, outro na CNN, aqui em Lisboa, muita gente a trabalhar em jornais regionais também são muito importantes, dão voz ao povo daqueles lugares. Não podemos nunca menosprezar o trabalho fundamental dos meios de comunicação social regionais, e eu fico muito contente. E porque a relação de um professor não se esgota com o fim de um curso, é com muita alegria que muitas vezes recebo mensagens de Bom Natal: professor, quer vir tomar um cafezinho? Professor, tenho aqui uma ideia. Queria. A quantidade é incrível. A quantidade de alunos antigos que já me entrevistaram para os seus próprios meios de comunicação social é alguma coisa que me deixa orgulhoso. Fico um pai babado. Mas é essa a grande expectativa de um professor, não é? Nós só conseguimos fazer a diferença se tivermos a vocação para isso. O mesmo acontece com o jornalismo, não é? Eu tive 2 ameaças de morte no jornalismo autárquico, não é? E se eu por acaso tivesse desistido à primeira contrariedade, não teria tido a oportunidade de conhecer as pessoas espetaculares que eu tive, não tinha a oportunidade de conhecer as pessoas desafiantes e complexas que tive, que me ensinaram a crescer e a perceber que realmente it's a rough world out there. Tudo isso fez uma real sopa da pedra que, de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, constrói, não é, aquilo que eu sou hoje. E que representa, obviamente, os meus valores, a minha relação que eu tenho, inclusivamente, com a minha própria família. Acha que o facto desse caminho, e antes de voltarmos mesmo para o caminho, que é a grande mudança da sua vida, correto? Eu tenho que admitir que a grande mudança da minha vida foi a passagem do jornalismo para a docência. Apesar de todo o desafio que ser professor impõe, é muito mais tranquilo. E não é só isso. O facto de ser, há muitas vezes que dizem muitas vezes assim: pá, tu és jornalista, deves viajar para caramba. Não, agora que sou professor viajo muito mais. Viajo muito mais. Porquê? Porque para além de ser professor eu divulgo o património que leciono em muitas das minhas aulas.
E então levo os meus alunos depois a verem em loco toda aquela matéria que eu tive a oportunidade de lhes ministrar no seio da aula, no conforto da sala, mas agora toca a pôr umas belas botas de caminhada, ou o que vocês quiserem, e toca a partir à aventura. Até porque muitas vezes, muitos desses alunos são alunos séniores, né? Eu sou diretor académico da Universidade Sénior Contemporânea do Porto, uma instituição que tem 20 anos, desenvolvida por mim e pela professora Marta Loureiro dos Santos, nós somos um casal. E então, uma das coisas espetaculares é ver a capacidade. Se eu acho que me tento superar todos os dias, quando dou uma aula ou quando escrevo alguma coisa, não é? Eu escrevo vários artigos todas as semanas. Então é ver alunos de 60, 70, 80 anos subir a Serra da Louruja no caminho português de Santiago. Isso é demonstrar a eles próprios que estão mais vivos que alguma vez imaginaram. E isso sim também é esse papel de agregador, esse papel de vocação que o professor tem que ter, seja em que idade, seja que gerações for, seja em que nível de ensino nós estivermos a falar. Não é por causa de ser ensino sénior que é menos exigente. Artur, mas falavas há bocadinho numa coisa que eu acho que é importante para quem nos ouve lá em casa perceber, nem tudo são flores. Desculpa a expressão, mas passaste e bem disseste há bocadinho que houve momentos críticos, eles fizeram-te crescer, também erraste. Perfeitamente. O meu problema é o que acontece. Quem me conhece sabe que eu gosto de abraçar o céu com tudo. E ao mesmo tempo tento agradar a gregos e italianos. É muito difícil dizer não quando alguém me convida para alguma coisa. E isso, obviamente, cria também problemas estruturais no seio da família. Porquê? Porque eu não sou só o jornalista ou cronista ou investigador ou professor, também sou pai. E obviamente que um dos grandes desafios foi tentar fazer o equilíbrio entre o homo socialis, o homo profissionalis e o homo familiaris, não é? Aquele pai que tem que estar ali presente na estrutura educativa das filhas. Eu tenho que admitir que ali houve tempos em que eu, demasiado imbuído no trabalho, nos projetos que desenvolvia, digo isto, um ato de contrição, não tenho problema nenhum de dizer, até porque estamos aqui numa conversa muito amena, de que realmente poderia ter feito melhor enquanto pai. Estou à procura de quê? De me redimir, o quê? Apontando, obviamente, iniciativas que eu acho que valham realmente a pena, como estar, por exemplo, aqui, apesar de ser esta hora, 19 horas, estaria muito bem agora, se calhar, em casa, com os chinelinhos calçados, a árvore de Natal acesa e a minha filha mais nova ao colo. No entanto, hoje em dia, acho que o maior desafio foi escolher melhor as batalhas onde eu me insiro. Para quê? Para que todas as vertentes da minha vida não saia uma delas prejudicada e a outra favorecida. É realmente um equilíbrio muito difícil às vezes de alcançar. O teu percurso combina com comunicação institucional, como nós víamos há bocadinho, o património, o protocolo e até a vexilologia. Muito bem. Muito bem. Ou seja, são iniciativas, uma delas com gravata bem apertada, outra delas com o colarinho bem largo. A realidade é que eu trabalhei, por exemplo, eu fui assessor de comunicação, fui chefe de protocolo de uma Câmara Municipal, não vale a pena dizer qual é que foi, dei formação na Escola Naval, por exemplo, trabalhei com o Palácio das Necessidades do ponto de vista da diplomacia e de formar profissionais que soubessem onde colocar aquela bandeira no sítio certo, onde colocar aquela autoridade de acordo, obviamente, com o regime de precedência do Estado português. É realmente uma atividade muito interessante e não tem nada a ver, não é nem retrógrada, nem ultrapassada. São esses, o protocolo e o cerimonial que muitas vezes legitimam uma sessão. Porquê? Porque está a ser filmada. E o protocolo serve para quê? Para impedir erros de última hora. Se tivermos tudo escalonado, tudo esquematizado, tudo bem organizado, sabemos quem é que vai fazer o quê, isso é protocolo. Depois a forma como ele se desenrola é cerimonial. Muito bem. Mas achas que essas áreas estão alinhadas no nosso país para combinar na totalidade ou achas que as coisas nem sempre correm da melhor Nós estão forma? cada vez melhores. Porquê? Por causa da exigência internacional. A partir do momento em que nós entramos para a União Europeia e tivemos, por exemplo, iniciativas como, por exemplo, o Erasmus, e onde os nossos empresários tiveram cada vez mais que mudar muitas vezes os seus comportamentos para se adequarem às tradições e aos viés culturais de cada um dos países que formam então a nossa União Europeia, nós fomos dando muito mais atenção. Nós fomos colocando a bandeira portuguesa no seu sítio certo para quando uma autoridade estrangeira viesse, soubesse
reconhece automaticamente que aquela é a bandeira de Portugal, porque se encontra no meio, e que do lado direito, quem está de costas, ou quem está a ver, do lado esquerdo, é a bandeira, por exemplo, da cidade, e a outra é a bandeira da empresa que recebe, por exemplo, aquele evento corporativo. E isso, obviamente, dá uma legitimidade. A partir do momento em que nós tivermos esse cuidado com esses pequenos pormenores que parecem pequenos, mas que depois dão uma visão estruturada, organizada, coesa, cuidada, não é? Aquele respeito que nós temos, por exemplo, vir, por exemplo, um dignatário, por exemplo, japonês, e sabermos que o japonês, mediante a sua condição, se é um CEO, se é uma autoridade importante a nível diplomático, temos que fazer uma vénia mais expressiva, todo esse tipo de princípios são uma boa forma de nós sabermos recebê-los melhor. E se calhar serão essenciais na altura desse empresário japonês escolher aquela empresa ao invés da nossa. Nós tivemos o cuidado de respeitar as suas características culturais, a outra empresa não. Despachou, apresentou se calhar carne de porco a um muçulmano, né? Álcool, por exemplo, vai aqui um vinhinho, Senhor Mohamed, não é? Um caldo verde. Compreendem? Muitas vezes são essas questões, mas não quero prender muito nesse universo de protocolo, porque eu acredito que se calhar num futuro programa seria provavelmente uma matéria interessante para abordar, porque o protocolo é muito importante. Sem dúvida. No conceito das nações. E o nosso universo empresarial, se calhar, precisa mais do que nunca. Está a fazer o seu trabalho. O nosso problema é que muitas vezes o nosso universo empresarial é um universo familiar. Aquelas grandes empresas, eu já dei muita formação, ainda há pouco tempo dei uma formação na SIN sobre essa matéria, por exemplo. Já dei uma formação, por exemplo, na MEL também sobre essa matéria. Porquê? Porque a MEL vai inaugurar um novo edifício e vem o Primeiro-Ministro, vem o Presidente da República. A primeira coisa que eles me perguntaram: onde é que eu ponho o Presidente da República e o Primeiro-Ministro? Onde é que eu os coloco? Aqui, quando tiramos a fotografia de família, a fotografia de família é fundamental, porque isso é publicidade gratuita. Claro, quando vem a comunicação social fazer essa reportagem e vemos aquele pessoal, olha, venha para este lado, não, olha, venha para este, fica aqui à minha beira. Isso parece tão amador. E que em termos pictóricos é feio. E então o protocolo visa o quê? Dar harmonia ao evento. Volto a dizer que o protocolo é uma matéria espetacular, dava uma licenciatura. Tá bem? Que giro. O caminho surge como uma metáfora identitária, cultural e existencial para ti, certo? O que é que representa para ti este conceito? Ora, muito bem, todos nós na nossa vida fazemos esse caminho, e uma das coisas que sempre me debati foi com essa natureza espiritual. Eu nessa apresentação do livro, nós falamos, eu disse que tenho uma opinião, que o ser humano tem 4 dimensões: a dimensão física, a dimensão intelectual, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Mas não quer dizer que essa dimensão espiritual tenha que ter o rótulo de uma religião. Nós buscamos essa espiritualidade abraçando, por exemplo, uma árvore. Ora, o Caminho de Santiago foi para mim uma descoberta de que, obviamente, vivi a adolescência, eu tinha 15 anos, e sempre tive a oportunidade, a minha família sempre confiou em mim para me deixar viajar por esse mundo fora. E uma vez estava em Madrid, vi uma reportagem sobre o Caminho de Santiago, fiquei de tal maneira imbuído naquele espírito que eu, cerca de 2 meses depois, parti para Oviedo, e de Oviedo fiz o Caminho de Santiago há cerca de 19 dias, 20 dias, e foi uma coisa espetacular. Dormi com monstros a fazer barulho, morcegos a passar por cima, toda uma série de coisas que transformou-me. E só que depois isto aqui entranha-se, e todos os anos fiz o caminho francês, fiz o caminho português, fiz o caminho finisterra, o caminho inglês. Aquilo não degradava, claro, degradava porque depois tive que, claro, entrar para a faculdade e acabou esse tipo de tempo, não é? Não podia estar a faltar e tudo isso. No entanto, aquele bichinho ficou sempre. Só que outros voos se levantavam, a nossa profissão, a nossa família e tudo isso. E só há relativamente pouco tempo, ali em 2000 não é? Eu já tinha em 2015, 2016, não é? Eu, apesar de tudo, apesar de ter feito o caminho, depois colaborei com muitas instituições para a marcação dos caminhos, a inventariação, a investigação, e isso também me deu muito gozo nessa divulgação de património, que fui conhecendo igrejas, frescos, túmulos, toda uma série de matérias que não se dava na aula de História, nem na aula de Geografia. Ou seja, eu em loco tive a sorte, com 15, 16, 17 anos, ver aquilo que se calhar um arqueólogo, no final, se calhar, da sua curso, é que tem a oportunidade de ver. E isso é mágico. Isso é mágico. Mais uma vez, dá-nos aqui outra perspectiva da sociedade que nos envolve, não é? E a realidade é que em 2015, não é? Depois de ter feito esse trabalho, depois ter enverdado
para a docência, então, motivado por amigos, Arthur, eu gostava muito de fazer o Caminho de Santiago, gostava de ficar na moda, então comecei a fazer com eles, ou seja, voltei em força ao Caminho de Santiago, levei alunos ao Caminho de Santiago, levo estudantes brasileiros, espanhóis, ingleses, americanos, canadianos, da Austrália, pelo Caminho de Santiago, e levo a minha própria família pelo Caminho de Santiago. A minha filha mais velha, Maria Filipe, 14 anos, já fez o Caminho de Santiago, e digo-vos uma coisa, é uma experiência épica, porque é uma forma de nós comunicarmos, pai e filha, é outra visão. Claro que eu tenho que confessar, eu disse a ela para fazer o Caminho de Santiago para alargar da tecnologia. Ela estava sempre ali, aquilo que às vezes os alunos fazem nas aulas, que é irritante para um professor. Exatamente. É uma coisa arrepiante, exasperante até. Mas não há nada como uma bela frase para pôr em sentido. Está certo? E a realidade é que a minha filha também padecia desse mal que qualquer jovem ou adulto, não é? Adulto, não é? Ainda há pouco tempo estávamos a falar aqui com a Mónica, a diretora aqui de comunicação, que mesmo nos mestrados, o pessoal que até devia ter um juizinho, não é? Também liga só ao telemóvel e o trabalho fica por fazer. É um mal geral, E isso acontece por uma razão, obviamente. E então a minha filha decidiu, veio, e foi uma experiência telúrica, foi uma experiência espiritual e foi uma experiência emocional. Podia ter corrido mal. Há jovens que não gostam desse tipo de conceitos. Eu fui estudando, fui vendo como é que se comportava e foi uma coisa maravilhosa, não é? Fazer o caminho com a minha filha, fazer o caminho com os meus alunos e escrever um livro sobre os caminhos portugueses a Santiago foram duas experiências dentro desta cultura jacobeia de Jacob, não é? Que é o nome hebraico para Tiago, Santiago, não é? É mágico, é espetacular e marca muito do que realmente eu sou, mesmo até na minha intimidade, acreditem. Acredito. Tu sentes que ao caminhar, literal ou simbolicamente, produziu efeitos cognitivos em ti e emocionais que influenciam a forma como tu vês o mundo, como passaste a pensar, como ages no teu dia-a-dia? O grande problema do caminho é que depois da gente o acabar, entramos numa depressão pós-caminho épica, porque é aquilo que a gente gostaria de fazer se calhar a vida toda. Porque não é todos os dias que nós temos a oportunidade de estarmos com nós mesmos. Nós e o nosso pensamento, não é? O barulho ensurdecedor do silêncio, em que nós, a cada passada que damos, cada paisagem, a cada pessoa que encontramos na rota e dizer bom caminho, aquela fruta que a gente consegue apanhar realmente, porque alguém deixou lá uma água e tudo isso, transporta-nos para aquele universo de que a humanidade vale a pena. A vida vale a pena. A vida é muito mais do que quando eu me sento numa sala de aula. A vida é muito mais do que quando eu apanho aquele trânsito épico do Porto aqui para o Isla Gaia. Por pouco chegava atrasado, tenho que ser sincero. Não, mas não fui. Uma pessoa tem que ter esse cuidado. Mas a vida não é só isso. E o Caminho de Santiago, para quem gostar deste tipo de experiências, porque o Caminho de Santiago é também uma visão da própria sociedade em si, da própria forma como nós vivenciamos o resto das coisas. Ninguém vai pensar que vai ter uma epifania a fazer o Caminho de Santiago. Não, vai se tiver o peito aberto para isso. Mas isso acontece com todas as experiências. Eu tenho às vezes momentos de grande epifania, de grande transe académico, espaço académico, em algumas das aulas que dou, que a coisa correu tão bem. As pessoas estavam tão conectadas, o silêncio era brutal, as pessoas estavam ali imbuídas naquilo que eu estava a dizer. Havia uma paixão coletiva que se assemelha realmente a essa experiência que a gente pode ter no Caminho de Santiago ou qualquer outra experiência que a gente possa ter na nossa vida. O que importa é nós, obviamente, abraçarmos a humanidade dentro de nós. E qualquer experiência que possa trazer aqui energias boas, purificação da alma e do corpo, todas essas experiências, seja o caminho ou não, são válidas. Alguma vez pensaste em desistir? Ora, em desistir propriamente de quê? Algum momento mais complicado do caminho? O cansaço? A bolha no pé? Nunca. E porquê? Porque o caminho nunca nos falta com nada. Eu já conheço o caminho o suficiente para saber que se precisar de água o caminho oferece. Se eu estiver cansado, basta-me parar um bocadinho e Cal vem, senta-se à minha beira, começa a conversar comigo. Eu lembro uma vez uma experiência realmente épica, que bem, extraordinária, que ainda hoje, eu não sou de cenas espirituais, espíritas e essas coisas todas, não é propriamente essa cena. Mas uma vez estava a fazer o Caminho de Santiago com a minha Finisterra, com a minha filha,
E Negreira, eu caminho sempre ao nascer do sol. Não quero estar a ocupar muito tempo desta nossa entrevista só com o caminho de Santiago, há muita coisa para falar, obviamente, não é? E então em Negreira subimos ali quase um quilómetro e meio, sempre a subir, e foi cansativo, às 6h30 da manhã, apanhamos ali uma subida, que era para qualquer um. Então chegámos lá, e a minha filha com as varas, tal, assim, ali, assim, tá, no segundo dia já conseguia ali aguentar, então de repente chegámos ali à uma capelinha, e às 7 menos 10 estava um senhor de barbas brancas, parecia o Pai Natal, tinha uma, ainda lembro, tu vês como estas coisas batem no nós. O senhor tinha uma camisa que parecia um pescador, mas estava a trabalhar na terra. E a gente vai a caminhar, e claro que as varas fazem barulho no chão. O homenzinho estava ali a sachar, olha lá o que é aquela cena, eu não sou agricultor, não sei isso, né? Cada macaco no seu galho. Então o homem para, estava de costas para nós, a gente vai do outro lado da rua, um sol épico a fazer uma sombra do nosso corpo, era ao amanhecer. O homem para, põe as mãozinhas em cima da sachola, olha o que é aquilo, vira-se para nós e diz: bom caminho, peregrinos. Aquilo, meus amigos, parecia que tínhamos foguetes nos pés. Demos uma energia de tal maneira que a gente... Caraças, era melhor que Papaléguas. Essa personagem histórica da banda desenhada. Incrível. Mas já tive essa experiência também em outros campos, de saber, campos de experiências, não é? Graças a Deus, eu tenho que admitir que o objetivo aqui e a minha mensagem fundamental é: pá, façam aquilo que vos der gozo. Não pode ser tudo, porque nós temos responsabilidades, temos coisas que a gente não gosta, temos que falar com pessoas que nós não gostamos, é natural, faz parte, mas isso obviamente vai nos construir e no final... O mais importante é quando dermos o último sopro da nossa vida, olharmos para trás e dizer: afinal valeu a pena. Nada mais. Artur, em conversa, não aqui, mas em off, falavas-me que sempre escrevestes muito e há pouco também tiveste a oportunidade de dizer que escreves vários artigos durante a semana. Crónicas. Como é que surge o Bom Caminho? Que já vai na segunda edição, parabéns. Exatamente, está quase a acabar. Costuma-se dizer, eu disse isso na apresentação, que critica-se muito que Portugal não se lê. Eu não me posso queixar. Não posso queixar. Até agora, estamos a dar aqui entrevista e ainda hoje saiu o número 988 para as mãos de qualquer leitor. Isso é uma coisa espetacular, é brutal, não é? Até porque é uma matéria de nicho. Não é? Eu acredito que agora, no próximo dia 17 de dezembro, vou lançar um novo livro, está feito sobre o património cultural português, já tem nome, é todo pomposo, chama-se Trilhos da Pedra e Alma, Caminhos pelo Património Cultural, Paisagístico e Material Português, ou de Portugal, eu já nem me lembro. Não é? Isso é a editora que trata, a editora Alma Letra, que é a editora tanto do primeiro livro do Caminho, como é deste aqui, está bem? Que é, pronto, confio em mim, pronto. O Caminho surgiu como uma obrigação, uma exigência por parte de todos aqueles que trabalham para o Caminho. Que me diziam: tens aqui artigos muito giros na revista Draft World Magazine, tens aqui artigos muito giros, por exemplo, na revista Medium, ou seja, em inglês. Mas o peregrino não vai andar ali com o telemóvel ali a fazer o caminho, não é? Até falei mesmo assim à porta, não é? Porque havia colegas meus aqui de Guimarães, por exemplo, que escutar isso sabem para que é que eu estou a falar. Ninguém vai levar o telemóvel consigo. Você até contra utilizar o telemóvel no caminho. É que você está à espera. Pronto. Isso foi essa exigência que levou a que eu pagasse depois em todos esses artigos escritos em prol do Caminho, os compilasse, perdesse horas e horas e horas e horas épicas de revisão. Foi uma coisa cansativa, não é? A minha editora até diz: andávamos à procura de piolhos, uma gralhazita aqui, um espaço mais ali. Foi uma dor de cabeça que ele passou por 5 olhos, nem mais alguns. E foi essa a razão e digo-vos uma coisa: sei-me melhor que a encomenda. Sei-me melhor que a encomenda. Porquê? Porque eu não gosto de ser juiz em causa própria, mas deu-me um amor tremendo quando as pessoas chegam à minha beira, porque depois é um livro relicário. É uma parte de mim que vai naquele livro e que a pessoa tem a oportunidade então de ler, vai folhear o que eu sou. Não é? Eu não gosto de usar chavões, não vou dizer eu sou um livro aberto, toda a gente diz, está bem? Mas seca, está bem? Não é? A realidade é essa. Folhear, obviamente, aquelas páginas, para mim, se vocês realmente tiverem com olhos e coração de ver, vão encontrar um bocadinho de mim. Por isso que eu chamo aquilo, da mesma maneira que em Santiago de Compostela se encontram as relíquias do apóstolo Santiago, é o que se diz, não é? Uns dizem que é Prisciliano, tal, Miguel do Namuno, entre outros, não é?
Da mesma forma que o meu livro não é um túmulo, graças a Deus, mas é um livro relicário onde parte de mim, não é? Se calhar um bocado do cérebro, uma parte da mão, está lá também. É engraçado porque tu falas com tanto carinho dele e eu próprio já tive o cuidado de o ler e foi brutal a experiência. Muita gente lê por ler. O que é que tu gostavas que o leitor retivesse e qual é o legado que gostavas de deixar neste livro? Salma, eu tenho que admitir que eu falo com carinho sobre tudo o que faço. Por todas essas coisas que eu faço, dão-me realmente gozo e são a importância de eu ser todas aquilo que eu faço, docência, investigação, whatever cenas, tudo isso de uma forma ou de outra representa o que eu sou e sou feliz ao fazer. Eu tento obviamente escapar daquilo que eu sou feliz, mas não é, é impossível. Nós também temos que fazer coisas que às vezes não nos apetece, mas que se há de fazer, é assim, não é? No entanto, temos que obviamente vestir as várias personas, nós em comunicação falamos muito disso, as várias personas, e não vamos adaptando a nossa persona conforme os desafios. Mas não escondo que este passo de escrever o livro, apesar de ter sido, este é o meu 7º livro. Não é o primeiro livro, mas é o primeiro livro só dedicado ao público. E um livro dedicado não só a peregrinos, mas também àqueles que querem conhecer a fascinante cultura e paisagem que Portugal tem na sua orla ocidental, desde Lisboa até Santiago de Compostela. Não é um livro só para peregrinos. É verdade que o peregrino, quando vai ler, e já fez o caminho português de Santiago, quando for ler, vai recordar, vai ter ali estados emocionais, eu adorei esta descrição, porque eu passei, aconteceu mesmo. Isso é maravilhoso. Mas depois, se calhar, aqueles que não são peregrinos, se calhar até nem querem ter. Mas ao menos, olha, se calhar no próximo fim de semana, caramba, olha, vou subir ali a Ponte de Lima e comer um arroz de sarrabulho, porque aqui o professor, tu num livro, diz que é um espetáculo. Eu não vou fazer o caminho nenhum, vou fazer o caminho da gastronomia. Esse é o objetivo. Há várias formas de realmente nós expressarmos a nossa paixão de alguma coisa e ela não tem que ser direcionada, ela pode dar ao leitor a oportunidade das experiências que desejar no ato da leitura. Muito bem. Voltando agora um bocadinho outra vez a ti, qual foi a decisão mais arriscada que tu tiveste ao longo da tua carreira? Isso é espetacular, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Se calhar isto é uma expressão que toda a gente diz. Eu tenho que admitir que não tive assim grandes dificuldades. Porquê? Porque sempre coloquei muito bem os meus papéis em cima da mesa. E não tive assim, digo isto que é difícil, mas olhando bem, se calhar com uma certa frieza, todos os passos que dei foram muito bem pensados. Tenho que admitir que eu gostava muito de jornalismo. Gostava mesmo muito de jornalismo, mas gostava muito mais de ter uma família. E o jornalismo hoje em dia, para quem realmente quer ter uma família estruturada e almejar algo mais, o jornalismo só não basta. Então precisava de fazer alguma coisa. Por isso é que, quando a minha esposa ficou grávida da minha filha mais velha, eu abandonei o jornalismo e agora faço apenas crónicas, já não sou jornalista. Eu pedindo para fazer uma outra coisa, uma outra peça, uma entrevista, essas coisas, mas com muito menos participação, com muito menos trabalho. Não foi difícil essa decisão, foi uma continuidade. Foi uma continuidade. Porquê? Porque o jornalismo enchia as medidas, mas faltava sempre qualquer coisa. E depois nós não vivemos sozinhos, nós também somos as expectativas que geramos nos outros. A minha esposa já tinha abandonado o jornalismo, a minha esposa trabalhou no jornalismo, ela trabalhou no Jornal Notícias, foi uma jornalista no Matosinhos hoje, foi uma jornalista extraordinária, ela escreve, se calhar melhor do que eu, acreditem, ela é emocional na maneira como ela escreve, e também deu esse passo. Não, o jornalismo não é suficiente se eu quiser criar uma família. Tem que sair às 2 da manhã para fazer uma reportagem, fazer piquetes. É um sacerdócio, Por isso é uma das mensagens que eu digo aos futuros jornalistas, se vocês querem ser jornalistas, se quiserem ser bons jornalistas e não parar, por exemplo, numa caixa de supermercado qualquer, porque também é uma atividade profissional excelente, completamente honrosa, mas se quisermos ser jornalistas, é das atividades que a gente vai ter que se matar mais. E acreditem que durante muitas vezes vamos ter que escolher entre a família e a atividade profissional. Eu tenho muitos amigos meus que são jornalistas, tirando um ou outro, graças a Deus, um colega aqui que o Isla já conheceu, André Rodrigues, da Rádio Renascença, que felizmente tem uma família muito bem estruturada, mas a maior parte dos meus colegas jornalistas são divorciados. E se calhar não veem os filhos há não sei quanto tempo.
Porquê? Porque é realmente desafiante. Para mim foi difícil, quanto basta, mas calculado, deixar realmente esse jornalismo ativo para abraçar então a investigação, a docência, que, bem vistas as coisas, com a distância suficiente, aqui é que eu estou bem. Isso é ótimo, porque acima de tudo acabaste, se calhar custou-te a despegar do jornalismo, mas no fundo acabas sempre por ir lá de vez em quando um bocadinho. É um desenraizamento, mas é um desenraizamento calculado. Eu nunca deixei, como disse, de escrever artigos, até porque isto é bom para o nosso cérebro funcionar, senão qualquer dia é o ChatGPT que escreve tudo o que a gente faz. Deus me livre, não é só isso, eu gosto de trabalhar a memória, eu não vou ser sempre novo. Sim, mas há uma coisa que tu pões que o ChatGPT nunca vai pôr, que é emoção nas tuas palavras. E não é só isso. O professor Daniel Serrão, médico muito conhecido, dizia uma frase muito interessante, que nós preparamos a nossa velhice na juventude. Meus amigos, se nós não pusermos a trabalhar nesta nossa faixa etária, a nossa cabeça a trabalhar, não é aos 60, 70 anos que vamos conseguir, não é? Eu tenho felizmente a sorte de ter muitos alunos sénios que com 80, 90 anos fazem um discurso, escrevem, que é uma maravilha, pá, dão entrevistas, fazem apresentações de trabalhos, de pintura e tudo isso, ou seja, mantêm a cabeça sã, mente sã e corpo sã, não é? Aquela expressão, não é? Mais uma expressão batida, que chatice, não gosto nada destas coisas, mas ajuda realmente aqui a focar-nos neste conceito. E nós não podemos nunca parar de pensar. Escrever é um ato contínuo de valorização intelectual, de memória, não é? Eu acredito, quem sabe, que o facto de fazer este esforço intelectual me ajudará a prevenir, quem sabe, esta ou aquela doença, que haja uma questão genética, isso é natural, não podemos impedir. Mas eu faço questão em ter esta dinâmica intelectual, pensante, discutir sobre tudo e mais alguma coisa, ouvir o que os outros dizem, falar. Então, é muito importante, porque dá significado à vida. Mais importante que tudo, para além de nos preservarmos e tudo isso, de prepararmos então esse futuro, deixarmos um legado também, porque é importante. Quando eu faço estas coisas, sei que vai deixar um legado. Às vezes a minha filha, de brincadeira, disse: ei, pai, caramba, já me chatearam lá no colégio, pá, apareceste na televisão e o caraças, tal, já bem chateada todos, tiraste uma fotografia ali com o Marcelo Rebelo de Sousa e o caraças, pronto, tem essas coisas, é um legado que a gente deixa, e isso, obviamente, é bom. Mas, sinceramente, volto a dizer, voltando um bocadinho atrás, se estivéssemos a puxar a cassete atrás, é dizer, o importante é sermos felizes, e no final, quando demos esse tal sopro em direção ao desconhecido, sabermos que valeu a pena tudo aquilo que fizemos para trás e que deixamos os nossos bem. És muito autocrítico? Perfeitamente. Eu sou o meu maior crítico. Não sou juiz em causa própria, ou seja, não me gosto de me autoelijar. Muitas vezes a minha esposa e outros amigos dizem: pá, caramba, às vezes vais fazer cada cena, pá, prestas a cada cena, pá, escolhes ir àqueles sítios e tudo isso, que acho que é completamente desprestigiante. Para que tu vais? Epá, olha, tenho dificuldade em dizer não. Hoje em dia já começa a ser um bocadinho mais fácil dizer, você tem que se habituar, tem que pôr prioridades. Mas no que diz respeito ao que faço, eu sou muito autocrítico, tenho que admitir, não quero dizer que eu seja perfeccionista, é uma coisa difícil, mas às vezes acho que não tenho a noção do impacto daquilo que faço. O impacto nas pessoas, o impacto no conhecimento, pá, sei lá, não faço a mínima ideia. E se calhar a esse ponto, tenho uma autocrítica de tal maneira flagelante, que se calhar não permite apreciar as conquistas, apreciar da melhor forma as conquistas que realizo. Tenho que admitir que ainda se calhar, mas isso só vem com a idade, se calhar, vem se calhar com a maturidade. Isso acredito que com a idade, com a maturidade, com a experiência constante, se calhar vai chegar a uma altura e diz: olha, fiz isto bem feito, que maravilha, aquilo que eu fiz, espetáculo. Hoje em dia não tenho essa noção. Eu nem sei se esta entrevista está a correr bem ou não. Não, mas é curioso. Ouvi alguém a dizer estes dias: é lá, eu não sou assim tão velho quanto isso, mas às vezes tento sair assim um bocadinho do meu corpo e olhar para o meu percurso e digo: caramba, já fiz algumas coisas espetaculares e deixei aqui a minha marca. Tu sentes isso? Bem, eu costumo dizer que velhos são os trapos. Exatamente. Não é mais um lugar comum. E hoje está-me a correr muito mal esta entrevista. Não podemos apagar isto. Que é... a velhice é um estado de espírito. Eu sei, meus amigos, não vou mascarar. As articulações doem, vão doer. Se calhar vou mais vezes à
aquele sítio que ninguém pode ir para mim. É verdade, mas isso faz parte, é um caminho. Nós só temos a certeza, se não tivermos. Olha, o professor Pinto da Costa dizia: se a gente não morrer atropelado ou de cancro, não devemos chegar ainda à velhice. É sintomático. Pensa, o que é que nós temos? Olha, temos que aceitar. O que é que eu vou dizer? Mas eu acho que uma pessoa só chega a velho quando realmente começa-se a lamorear. Quando eu não consigo fazer, não consigo subir as escadas, eu vejo isso muitas vezes lá no Universidade de Cena Contemporânea. E outro diz: cala-te com isso, deixa lá isso, pá, sobe essa cena, pá, não dê desculpas, vamos lá, siga. É o estado de espírito, é uma forma de nós vermos, mas claro que esse estado de espírito muitas vezes é construído tendo por base das experiências que nós fomos vendo, fomos tendo ao longo do tempo. Temos pessoas, às vezes, da família que eram hipocontrias, que eram isto, aquilo, e que nos foram afetando nesse género e dizendo assim: pá, quando chegares a velho, olha, para-te colher os dedos, faz isto, faz aquilo, olha, vai ser uma tristeza e tudo isso. E há pessoal que é muito permissível: não, vai ser um espetáculo, vai ser uma casa arder, se eu já faço de caraças o que faço hoje, quando um dia as universidades, e eu trabalho com muitas, as universidades dizem: olha, o professor já não pode dar aulas, chegou àquela idade, altamente, já estava a ver que nunca mais posso. Não, vão sempre dar conferências porque a experiência nunca se perde. Esse conhecimento que nós adquirimos, por muito que os jovens digam isto, aquilo, ou que haja culto à juventude, a maturidade e a experiência nunca se perde. Não faltará sítios para falar sobre o que fiz, ou aconteça, ou o que vou fazer ainda. Acreditem, não é por chegar à reforma. É por chegar à reforma que eu vou deixar de ter este tipo. Eu não sei que tenho um problema de saúde. Aí já foste. Não há nada a fazer. Não é? Rendo-me. No entanto, rendo-me com algumas reticências. Nem que tenha que ir com rodinhas, com foguetes e molas. Eu hei de fazer tudo e mais alguma coisa. Eu ainda quero subir ao Everest. Eu digo isso à minha esposa, ela passa-se da cabeça. Eu digo: ainda hei de subir ao Everest. Não sei se de avião, um helicóptero ali a aterrar. Não faço a mínima ideia. Mas saberei lá chegar. Brincadinhas à parte, isto é um momento mais descontraído, está bem? Porque eu acho que estes podcasts também não podem só ser esta natureza institucional. Mas, amigos, eu não sou nada de especial. Aquilo que eu sou é apenas um amante da vida. E se eu puder, ajudar as pessoas, se houver pessoas que tenham paciência para ouvir esta entrevista, ajudar as pessoas a mudar o chip se tiverem que mudar. Há muita gente que está muito bem como está, e quem sou eu para dizer o que é que devem fazer ou não fazer? A única coisa que eu estou a fazer aqui é falar da minha experiência e falar daquilo que me apaixona e daquilo que eu represento. Isso é o mais importante. O resto são cantigas, o resto é conversa. Estamos quase a terminar. Mas antes de terminar, perguntava-te 3 ideias ou 3 princípios que hoje ou sempre te orientam. Pois, obviamente, essa é uma pergunta que eu já estava à espera, obviamente, e que tenho que admitir que é provavelmente aquela pergunta que fecha com chave de ouro este nosso diálogo, porque eu já fui respondendo a essa pergunta ao longo do tempo. Eu pauto-me por valores muito importantes, que é, em primeiro lugar, a família. Em segundo lugar, a vocação. Eu acho que tenho vocação para aquilo que faço e gosto muito daquilo que faço. E a terceira eu considero-me um humanista, porque a única forma de nós vivermos em paz com a sociedade que nos envolve é contribuirmos para essa paz, é tendo valores intrínsecos como a proteção do meio ambiente, a proteção da criança, a solidariedade. Eu até parece que estou a fazer um discurso político. Não é verdade. Não vou dizer como o Marcos Mendes, que disse há algum tempo atrás: eu nunca hei de ser candidato a Presidente da República. Não, acho muito difícil, não tinha as malas à porta. Não é difícil. Não tenho perfil, porque tinha que engolir muitos sapos. Eu não gosto de engolir sapos. Só umas tripinhas à moda do Porto, ainda vai. Agora sapos, não é? Eu gosto da boa gastronomia portuguesa. Está bem? Os pezinhos de coentrado, se calhar marrã, mas sapos não. E a realidade é essa. Eu tento me pautar de acordo com aqueles valores que eu acho que, olha, que a minha família foi passando, que os meus amigos, que aquelas pessoas que foram especiais na vida e que me disseram: olha, não vires à direita, virando-se à esquerda, me marcaram. E eu, se calhar a única forma de realmente reverenciá-los, de realmente construir-lhes um altar, é seguir esses mesmos preceitos, esses mesmos valores que tiveram a paciência e a dignidade de me transmitir. Compreendem? Mas, resumindo, porque é assim que se faz na comunicação, é a família, a vocação do que faço e a visão humanista que eu gosto de ter na sociedade. Ainda há coisas que te surpreendem? Perfeitamente. Eu não sei tudo. Não é?
Deus-me livre, se deixasse-me surpreender, então tinha os pés para a cova. Autenticamente, não, nós vivemos surpresas desde atitudes esquisitas do ser humano, desde coisas que nos acontecem que a gente não percebe muito bem o que será, e não acredita em bruxas, mas que não é? Coisas que a nós nos acontecem que nós, pá, se calhar é capaz, a capacidade de irrasco que o português tem, coisas que eu não consigo explicar, não é? Que me ajudaram a ir pelo caminho certo. São coisas que me surpreendem e ainda hoje digo assim, pá, é o destino, nem vou perder tempo com isso, eu simplesmente não consigo explicar. Pá, dói menos desse sentido, não é? Mas tenho que admitir que eu tenho obviamente uma visão crítica da sociedade não pessimista. Não pessimista, porque eu, enquanto divulgador do património da história, sei que a história é cíclica, temos muitos altos, muitos baixos. Hoje em dia, se calhar, estamos a entrar num período de trevas, logo entraremos num período de renascimento. É sempre assim será. O ser humano sempre nos habituou a ter grandes momentos de expoente e de imensa obscuridade. Superstições e tudo isso, mas também soube criar catedrais, grandes pinturas intemporais. É natural que isso aconteça. No entanto, a gente não se deixa de surpreender pela poeira, pela espuma dos dias. E muitas vezes nós surpreendemos mais com a influência que às vezes que isso provoca em nós, por muito que a gente tente evitar que isso aconteça. E às vezes aí é a maior surpresa, não é? Muitas vezes essa relação com os seres humanos, não é? Que a gente tem com a pessoa, que isso acontece a toda a gente, seja na família, seja na atividade profissional, pessoas que a gente até tem alta estima e de repente temos uma desilusão, provavelmente são as ilusões que fui tendo ao longo da vida que mais me surpreenderam. Tudo o resto faz parte do viver. Artur, agradeço-te profundamente a generosidade, O gosto é todo meu. com tudo aquilo que tu partilhaste para connosco, o teu percurso, a tua visão, a densidade cultural que marca o teu trabalho, a tua paixão, a tua reflexão. Muito, muito, muito obrigada. De facto, acho que pelos teus olhos, se me permites, conseguimos ir um bocadinho de cada e acho que deixávamos aqui a curiosidade para eles lerem o teu livro, ou outros livros que também tenhas, para também espicaçar um bocadinho esta mente. E fica a promessa do protocolo, não me vou esquecer. É uma honra, então, iniciar esta segunda temporada do Isla Talks com alguém cuja obra nos recorda que o caminho é, antes de mais, um exercício de consciência e de pertença, que cada território guarda uma narrativa e que cada peregrino, real ou metafórico, transporta consigo uma história que merece ser estudada. E a todos os que estão desse lado e que nos acompanham regularmente, o meu sincero obrigada pela vossa presença contínua. Regressamos no próximo mês com mais um convidado que nos irá desafiar a pensar, a questionar e a compreender de forma mais profunda aquilo que verdadeiramente nos move, pessoalmente e profissionalmente. O meu nome é Salomé Viterbo e tive comigo na sonoplastia e realização Emanuel Costa e Tiago Gomes, coordenado por Mónica Silva Santos. Até o próximo episódio e não se esqueçam que nunca falta o impulso para avançar, mesmo quando o caminho muda. Até breve.